A ideia do redução de custos surgiu com uma reunião de empresários que frequentemente recebiam pessoas duvidosas dentro da sua empresa. E pior, eles não tinham como chegar a uma conclusão de que essas pessoas eram pessoas confiáveis dentro da sua estrutura. Por desconhecerem, às vezes entravam em verdadeiros buracos. Então, redução de custos surge com essa reunião de empresários em que eles decidem vamos criar um mecanismo entre nós e entre os nossos profissionais para que a gente possa criar uma redução dentro da nossa estrutura sem depender de terceiros desconhecidos, de falcatruas, de jeitinho brasileiro, enfim, de situações sempre duvidosas. Cria-se então um grupo, esses empresários chamam profissionais que estão interessados em resolver esse problema e aí vem o redução de custo a full time. A ideia do redução de custos é muito interessante porque eles fazem com que o empresário, dentro da própria empresa, receba a informação e ele sozinho consiga criar essa solução. Não mais depender de terceiro, não mais depender de um profissional específico, não mais depender de pessoas duvidosas. A ideia é, ainda que tenham profissionais habilitados dentro da empresa, fazer com que essa informação chegue mais limpa, chegue já mais discutida. Então, o mais interessante do redução de custos é essa ideia de poder fazer dentro da sua própria empresa toda a solução de um determinado tema. A ideia do redução de custos em começar com o ICMS é porque nós temos um imposto hoje que é o que mais pesa dentro da chamada carga tributária brasileira. Essa questão de ICMS, substituição tributária, variações Ns por conta de prestação, seja de um transporte para um outro estado, seja de mercadorias que vão e vêm para estados distintos, e essa confusão do sistema tributário fez com que o redução de custos pensasse exatamente no ICMS. O ICMS hoje pesa muito na atividade empresarial e o empresário, ou essas pessoas que se reuniram dentro do redução de custos, pensaram: o ICMS ele não pode ser um peso, ele não pode ser um problema para o exercício da nossa atividade. Ele tem que ser um custo ou ele tem que ser um valor que se agregue dentro dos nossos custos para que amanhã consigamos fazer algo mais otimizado. Ou seja, a ideia do redução de custos é o ICMS porque ele é o que mais cria hoje um prejuízo dentro da chamada carga tributária. Veja que a ideia do redução de custos não é só trabalhar com ICMS. O problema quando faz uma lista de tributos que hoje trazem um verdadeiro transtorno para o empresário brasileiro não é só ICMS. São também os impostos na esfera federal, PIS, COFINS, CSLL. Por exemplo, como reduzir uma folha salarial? Isso já é uma questão federal. Então nós tivemos a ideia não só de trabalhar com ICMS. O ICMS é porque é um drama imediato, mas teremos também várias soluções e várias ideias bem interessantes com os demais tributos. Veja que a ideia de pagar os impostos corretamente não significa você diminuir o seu lucro. A ideia de pagar os impostos corretamente vai na essência de reduzir custos. Pago corretamente, faça um planejamento para que seja reduzido e aí, de uma forma consequente, eu tenha um aumento do meu lucro. Então, o problema do empresário não é pagar imposto. O problema do empresário é não saber pagar o imposto. E no momento que ele sabe que ele tem os instrumentos de como melhor arcar com os tributos dentro do exercício da atividade dele, automaticamente ele começa a pensar em mais lucro. Ou seja, otimizou o tributo, eu penso em sobra de caixa. Eu penso em sobra de caixa, eu tenho mais lucro.
que a ideia do redução de custos é você fazer tudo o que a lei te permite. Essa ideia, talvez até ultrapassada, talvez não, ultrapassada já, de se eu fizer um aproveitamento específico de um tributo, eu vou depois ter fiscalização na minha empresa, tudo. Hoje é tudo online. Hoje nós temos o SPED fiscal, o SPED contábil, todas as informações hoje são interligadas, então o fisco já possui essa informação. Então ficar com aquela situação um pouco delicada de será que eu vou chamar e chamo fiscalização? Não, a partir do momento que você recolhe devidamente o teu imposto, reduzido, compensando valores que você tem de crédito e fazendo tudo devidamente, não existe o chamar o fiscal dentro da empresa. Existe sim você reduzir de uma forma legal. E como o fisco hoje já possui todas essas informações interligadas, essas ideias aí já ultrapassadas não condizem com redução de custos. A ideia do redução de custos é, primeiro, fazer tudo administrativamente, legalmente. Claro que nós temos ainda algumas situações também ultrapassadas, assim como aquela que o empresário pensa, não vou fazer nada porque posso chamar a fiscalização. Não, ele deve fazer tudo que é permitido em lei. Tem outras situações que ele não consegue fazer administrativamente. Seja porque o agente público ele não tem aquela informação, ou porque ele não aplica por receio, por uma ordem de um chefe, e claro, algumas situações necessariamente vão para o Poder Judiciário. Agora, ir para o Poder Judiciário e discutir o seu direito faz com que amanhã apareça um cifrão no teu caixa. A ideia é essa, trabalhar com a lei, trabalhar legalmente, administrativamente e judicialmente. Todas as situações, no momento que é utilizado, otimizado sua carga tributária, aumenta o lucro da sua empresa e torna um resultado mais favorável. É interessante, né? Conto de fadas é o que colocam dia a dia aí no mercado, por exemplo, com o que acontece em situações de uma cartilha da fraude, onde você, na verdade, está agindo de uma forma ilegal. A ideia do redução de custos é totalmente contrária, é fazer com que, utilizando a legislação, utilizando de meios legais, você reduza o imposto. Como hoje nós vivemos na era da informação, a informação às vezes não chega a determinados empresários, como não chega em determinados fiscos, Brasil afora. Então fazer com que todas essas informações que existem no redução de custos sejam agregadas junto à empresa e, claro, isso se transforma em cifrão, isso se transforma em dinheiro, isso se transforma em lucro dentro de uma estrutura empresarial. O redução de custos ele surge também com um intuito interessante: afastar das empresas essas pessoas que chegam passo a passo com a ideia de só se beneficiarem, ou seja, de aplicar situações ilegais, de colocar situações que são totalmente prejudiciais para empresas, ou seja, afastar esses profissionais, que na verdade não são profissionais, são pessoas que colhem informações equivocadas no mercado e enganam o empresário, e fazer com que a redução de custos seja um núcleo de pessoas bem informadas, bem estudadas e que utilizam de mecanismos legais, de soluções viáveis para o aumento de lucro da sua empresa.